Estamos recebendo aqui o vereador Rick Zanata. Entre os assuntos que ele vai conversar conosco, 2 eu quero chamar a atenção aqui. Não foi nada combinado. Então já pego o Zanata de 2 assuntos. Primeiro deles, a situação daqueles terrenos lá na Limeira, que eu penso que é um fato importante. Queremos saber a tua opinião, que você é um liberal, você é um empresário e você tem uma postura bastante liberal. A gente tem visto isso ao longo das tuas manifestações. E a outra situação, que eu começo com essa então, ontem esteve aqui o secretário William Molina. O William trouxe... se eu tivesse aqui, eu queria mostrar. Você levou. 3 ou 4 folhinhas A4 com os atendimentos dos vereadores. Eu vou contextualizar. Outro dia eu fui conversar com o Zanata sobre assunto que não tem nada a ver com a Câmara. Nada. Né? Lá numa panificadora que não faz comercial com a gente, então eu não vou dizer o nome. Que é muito boa, diga-se de passagem, mas eu não vou falar o nome porque não faz comercial com a gente. Mas muito boa panificadora, né? Com certeza. Né, Rick? Panificadora. De gente bonita. Vou dar uma dica, fica ali no Maluche, perto da Souza Cruz. Mas não vou dizer o nome porque não patrocina a gente. Certo? Mas é excelente a panificadora, atende muito bem. Aí sentamos lá e começamos a falar de futebol. Ele falou do time dele, que é vascaíno. E é daquele vascaíno, como disse o Kaká, que pergunta, como é que o Vasco jogou ontem? O Vasco jogou ontem? Mim, eu não sei. O Rick é vascaíno e diz, o Vasco jogou ontem? Como é que tá no campeonato aí? Tá jogando campeonato? Desculpa, Rick. Não, mas é normal, a gente tá acostumado já. Começamos a falar de futebol, falamos de segunda divisão, de não sei o quê, de Carlos Renault, enfim. E lá pelas tantas falamos de política. E o Rick, naquela oportunidade, ele falou que estava descontente com certa situação do governo, que não estava atendendo algumas demandas dele e de outros vereadores na Câmara. Demandas de pedidos os pedidos aí que a gente chama de, no popular, a gente chama de varejo, né? Que é problema na rua da pavimentação ou de uma manutenção, boca de lobo, energia, a iluminação pública, situações assim que é do dia a dia e que afeta o cidadão, com certeza. Afeta e de maneira grave, porque o cara que sai de casa e tem um problema na sua rua e conhece o Rick, ou votou nele, ou gosta dele, ou é amigo dele, vai cobrar dele, isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, fazia atendimento a outros vereadores com mais, digamos assim, com mais força. O caso do Nick Imhoff. Foi citado, eu citei o nome do Nick Imhoff, eu citei. E aí ontem aqui o nosso glorioso secretário trouxe, o Rick, um demonstrativo que, de fato, você e o André Vec tiveram situações atendidas aí ao longo do ano. O Jean Dalmolin realmente tinha uma folha extensa. Do Nick ele não trouxe nada, não sei porquê, não trouxe, e também não comentou nada, não sei. Mas eu desconfio que a folha do Nick Imhoff deve ser 7 ou 8 vezes mais do que a de vocês. Eu desconfio. Ele não disse, mas eu desconfio porque eu conheço como é que funciona ali, né? Conheço. A gente conversa com A, B ou C. Bom, como é que ficou essa situação, Rick? Você fez um desabafo para mim, você não me pediu para divulgar, mas também não me pediu segredo. Tanto que eu não divulguei o teu nome, só depois que foi, né? Esse tipo de situação, você acha que acaba, de certa forma, mexendo muito na questão política interna da Câmara? Quando eu falo a questão política, essa atuação do vereador em relação ao governo municipal, até, digamos, a relação política do governo com a Câmara, você acha que isso afeta? Primeiramente, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cidade. Para mim sempre é um prazer estar aqui, sempre que vocês me convidarem, com certeza eu estarei aqui. Até porque você é ouvinte nosso. Com certeza, eu sou um ouvinte de vocês, acompanho vocês todo dia de manhã quando eu acordo, ligo ali o Facebook, fico escutando as notícias aqui da nossa... Você e o Pirola são de carteirinha. Você então, e o Pirola são de carteirinha. Então, Dirley, sobre esse assunto, sobre esse café, até gerou uma polêmica lá na Câmara de Vereadores, mas isso que eu conversei contigo nunca foi novidade, nem pro Ari, pro Nick, nem para ninguém. Eu sempre falei muito abertamente com todo mundo lá dentro. Eu acho que eu não preciso esconder nada de ninguém. Realmente
tem um descontentamento ali de alguns vereadores em relação a alguns pedidos que é feito e tem essa demora para esse atendimento. Eu vou falar, digamos, por mim, eu não sou um vereador que tenho muitas demandas do obra, mas a gente tem colegas ali, a gente escuta alguns colegas às vezes reclamarem da demora do atendimento lá no Obras. Mas a gente sabe que a cidade de Brusque é uma cidade gigante, é uma cidade muito grande, as demandas são muitas aqui na cidade, e a gente sabe também que não é fácil, até para o secretário Ricardo, às vezes, de alguma forma organizar isso e de alguma forma estar atendendo todo mundo da maneira que eu acredito que ele gostaria de atender. A gente sabe que é normal também, às vezes, demorar um pouco mais, um pouco menos, e para mim eu vejo isso como normal. Claro que a gente, com certeza, gostaria de ser atendido com mais rapidez nos pedidos. Mas como eu te falei, eu não sou um vereador que tenho muitas demandas do Obras, né? Tem outros vereadores ali que têm essas demandas maiores do que eu, que até podem até também estar conversando contigo sobre esse assunto e te detalhar até de alguma maneira até melhor do que eu. Lá dentro da Câmara, eu acho que no meu ponto de vista, eu não vejo muito problema. Né, como eu te falei, são poucos os pedidos que eu tenho lá. Eu não penso em fazer nem um pouco de politicagem, tanto é que até na oportunidade do café eu falei para ti que eu não sei fazer politicagem. Eu estou na política realmente para ajudar e de alguma maneira contribuir aqui com a sociedade. Mas com certeza o Obras é uma pasta importante, é uma pasta que ajuda o vereador a mostrar resultado, mostrar serviço, e tem que ter uma atenção especial, e realmente quem está ajudando o governo, eu acho que tem que ser atendido pelo Obras, atendido pelo Ari, mas em nenhum momento assim o governo falo que deixou a gente no vácuo. O Ari, ele é um cara que ele sempre está com o gabinete de portas abertas. Quando a gente tem alguma reclamação, ele está lá de prontidão para nos atender, até devido a esse café que a gente tomou no mesmo momento. Quando eles ficaram sabendo disso, eles já procuraram os vereadores, fizeram a lista, vieram querer atender a gente rápido. Repercutiu, exatamente, né? E foi uma coisa natural o café, como tu falou, né, Dirley? Não foi nada combinado, não a gente não assunto, teve, né, a intenção de prejudicar ninguém também, mas politicamente, no meu ponto de vista, para mim, Dirley, eu digo assim, ó, não vai atrapalhar o apoio que eu hoje estou dando ao governo. Não digo ao governo, ao cidadão de Brusque, que eu não estou ali para ajudar A ou B, né? Eu estou ali para ajudar realmente o cidadão, a cidade e os interesses do cidadão de Brusque. Bom, e sobre... Alguém quer falar sobre esse assunto ainda? Mas tu desse uma observação no intervalo que eu acho muito interessante. Eu não sei como é que funciona, tá? Sim, Aí eu tô falando por desinformação. Se deveria haver um departamento dentro da prefeitura para atender vereadores. Ou alguém encarregado só para os vereadores. Alguém encarregado só para receber. Porque assim, ó, não é pecado, para não é cometer erro. injustiça. Exatamente, não é pecado, problema nenhum, até porque eu acho que o vereador, como fiscal, vai lá. Se tu estás andando no bairro tal e tu vê uma boca de lobo entupida, com certeza tu vai pegar, tu vai fotografar e tu vai encaminhar a indicação. Deveria ter um intermediário. Isso, acho que é a palavra certa. Legal, legal. Que tivesse uma ligação direta com a Câmara e... Um elo de ligação. Alguém para procurar. Independente de partido A, B ou C, esse intermediário, ele vai... Porque ele está ouvindo quem é o para-choque. Está diretamente ligado com o povo. Exatamente. Né? É uma sugestão bacana, Rodrigo. Quem sabe, né? Só que a gente sempre preza também pela independência dos poderes, né? A gente... Às vezes, ter um departamento lá para atender vereador, eu acho que... Não seria nem um departamento, seria uma pessoa dentro da seria uma secretaria. pessoa que vai pegar, receber, catalogar, encaminhar. É uma espécie mais urgência. Uma espécie de ouvidoria, vai. Na verdade, até na oportunidade do café, eu falei para ti que hoje são 4 vereadores, que é eu, o André Vec, o Deco e o Jean Dalmolin, né, que a gente está trabalhando realmente um pouco mais unido lá dentro da Câmara de Vereadores. E a gente até solicitou ao Ari que ele nos forneça um cargo lá dentro de diretor de obras, para justamente nos ajudar e nos auxiliar com as nossas demandas, entende? E não só as nossas, né? Fica também para essa pessoa, que eu não sei ainda quem vai ser a pessoa que a gente vai estar escolhendo para colocar lá, e se realmente vai acontecer de ele nos fornecer esse cargo lá,
A gente vai botar até a público a todos os vereadores que estejam interessados, a gente pode passar o contato para essa pessoa auxiliar todos também, sabe? Então, deveria não ser só nós quatro, sabe? Isso, deveria ser alguém a serviço dos vereadores, no plural. Não do vereador. Bacana, é bacana. Dos vereadores. É uma sugestão. Uma sugestão bacana, com certeza. Né? Algo mais sobre isso, Damata? Não, eu acho que é uma ideia boa, mas já é um contato que o vereador tem direto, né? Isso, eu acredito que vai haver uma resistência de muitos vereadores, né? Porque acaba tirando, de certa forma, aquela questão, ó, passar a mão no telefone que... Eu já presenciei vereador passando a mão no telefone para resolver um problema, ligou lá para fulano, para ciclano e resolveu. É uma ideia boa, mas para isso aí precisaria ter alguém que realmente fizesse esse trabalho de forma institucional. Exato. E aí é que está o problema, né? Exato. Aí é que está o problema. Como é que você vai realmente fazer com que... Porque ali você vai atender. Hoje nós temos uma Câmara, uma legislatura, de certa forma, bastante tranquila. Claro que a gente vê de vez em quando alguns pegas na tribuna lá, enfim, um ou outro, mas de certa forma é uma Câmara bastante tranquila. Mas daqui a pouco isso destoa, e daí como é que você vai ter? Vai ter que ter alguém que tenha justamente condições para não acontecer o que alguns reclamam agora, que há um certo desequilíbrio, né? Então não é uma jogada fácil, né, Rick? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Política é complicado, né? Às vezes a gente agrada um, desagrada o outro, e assim vai, né? Infelizmente é a nossa política, mas a gente tá aí para... Eu penso, né, que a gente tem que pensar na cidade, a gente não tem que pensar em benefício, em querer de alguma maneira ter algo assim que vai me favorecer, mas em si é o resultado final. É a pessoa lá que está precisando do trabalho, do serviço, ela realmente ser atendida, indiferente se é fulano, se é ciclano, se é beltrano que está pedindo, é realmente a gente atender a comunidade, né? Eu não vou atender o fulano de tal porque é o fulano de tal. Vamos atender porque é o cidadão lá na ponta que está pedindo, está precisando, e vamos atender e ponto final. É isso que eu acho que, esse amadurecimento, sabe, Dirley, eu acho que tem que ter na política. E com os vereadores hoje que estão lá, às vezes o fato, Valdomiro, até da Câmara, ela tá amena, tá mais tranquila, às vezes até porque eu vejo uma Câmara madura, sabe? A gente... Hoje eu digo assim, ó, vamos ser oposição. Oposição para quê? Do quê? Vou ser oposição dos projetos que estão descendo do Executivo para quê? Vou ser oposição da Beira Rio, desse projeto de 40 milhões, que vai beneficiar todo mundo, para quê? Né? A gente tem que pensar na frente, é no cidadão, é na cidade, e deixar a politicagem para de lado. Agora, você é uma figura bastante tranquila, né? Não, realmente, eu sou tranquilo, eu sempre penso assim, ó, eu gosto de conversar com todo mundo, converso com o Pirola, converso com a Marlina, indiferente se ela é do PT, do PSDB. Eu acho que se o assunto é de interesse do cidadão, a gente tem que ser parceiro, a gente tem que estar junto. Até ontem a vereadora Marlina, ela me convidou para fazer parte de uma ação que ela está movimentando aqui em Brusque. Eu achei a ideia bacana, não é porque ela é do PT que eu não vou ajudar. O importante é lá na frente, quem é que vai ser favorecido com isso? Eu digo isso... É o cidadão comum, então por que eu não vou ajudar? Porque ela é do PT? É esse amadurecimento que eu digo assim, que a gente tem que ter na política. Vamos deixar essas bandeiras de lado, vamos deixar essa politicagem barata que eu digo de lado, e vamos pensar lá no final, na frente, no cidadão. É ele que... É para isso que a gente está lá. Né? A gente está lá para legislar e atender e ajudar a comunidade, indiferente de bandeira partidária, indiferente de partido, de pessoas. Eu acho que a gente tem que estar lá para atender a comunidade. Eu digo isso porque algumas manifestações na tribuna, até a própria vereadora Marlina, principalmente quando do convite para esses eventos que tem apoio, aliás, contra o governo federal, ao presidente Bolsonaro, e o Rick é um apoiador do presidente Bolsonaro. Sim. Então ela vai na tribuna e começa a fazer essa chamativa. Aí eu olho para o Rick assim, penso, o Rick vai levantar, agora vai lá dar uma parte, vai dar no meio, como diria João Pirola. Mas não. Claro. Um gentleman. Que na verdade, Valdomiro, que ali é o espaço do debate, não, né? É um espaço de debate, mas às vezes eu não entro num debate desse, porque no meu ponto de vista isso não vai somar nada para a cidade. Perfeito. Sabe? Então para que eu vou debater, vou ficar brigando, Lula, Bolsonaro, o que isso vai intervir aqui na nossa sociedade? O que isso vai somar com a nossa sociedade? A não ser que fosse alguma coisa, alguma parceria, governo federal, exatamente, que tivesse algum projeto que envolvesse
o prefeito e o presidente da República. Aí era diferente. Mas realmente essa questão política não é assunto da Câmara. Exatamente, daí por isso que às vezes eu evito entrar nesse tipo de debate, apesar de eu ser um apoiador hoje do presidente Bolsonaro, a Marlina é uma apoiadora do Lula por estar no PT, mas eu acho que se é democracia a gente tem que respeitar. Como eu falei, o que for de ideia boa do PT para ajudar a cidade de Brusque, ajudar o cidadão, por que eu não vou estar junto? Né? Como Perfeito. tem o PP, tem o PSDB, enfim, a gente tem que pensar na cidade e no cidadão e ponto. E esse tipo de debate, no meu ponto de vista, às vezes na Não Câmara, soma, né? não soma. Então é por isso que eu evito. Às vezes dá vontade, mas eu Se for respiro... provocado, se for provocado, aí é que tem no que caso falar. ali o debate da Marlene e do Jean foi uma provocação, né? Entre os dois. Um provocou o outro, daí eu entendo que tem que ir para a tribuna, tem que se defender daí, não dá para ficar quieto, né? 8h26, nós vamos ao intervalo comercial e depois a gente volta aqui com o Rick Zanata, vereador. Estamos conversando aqui com o vereador, o Rick Zanata. Quase que eu Rick o quê? troco... O que você ia falar? Quase que eu chamo ele de Rick Imhoff. Mas Ah. é normal isso aí já, tem muita que gente que poxa. confunde. É, Quase que parecido, eu dá pouca quase diferença. que eu- Quase que eu- No nome, né? No nome, dá pouca diferença. Os dois, ó, são meio A parecidos diferença fisicamente tá no também, ó. atendimento, só tá no atendimento. Tem né? não, né? Eu sou mais bonito, né? Daí tu que tá dizendo. Ô, Rick, vamos lá. Nós temos uma situação aí de projetos que entraram na Câmara sobre a parceria governo municipal e empresários em que cedem terrenos e que esses empresários terão um tempo dentro desse projeto para aplicar as necessidades que estão na lei, né? Recentemente causou polêmica, um desses projetos foi retirado, ou um desses terrenos foi retirado e os outros foram analisados e aprovados pela Câmara. Agora, recentemente, soubemos que o Ministério Público, né, Damota? É isso? O Ministério Público entrou na jogada, que quer ter mais informações. Como é que fica essa situação agora, baseado nisso? Esse projeto não deve ser, porque ainda não foi sancionado pelo prefeito Arivec, eu acho. Foi sancionado? Não tenho conhecimento que foi sancionado. Muito bem. Você acha que pode ter uma reviravolta a essa situação? O que você pensa sobre isso? Bom, Dirley, tu tá falando porque hoje entrou para a Câmara um projeto para doar 5 terrenos para 5 empresas. O que aconteceu? Teve uma empresa que é a Arga ali, que foi retirada de pauta, Sim. porque tem uma polêmica ali e os vereadores, eu também me coloco nessa situação, com algumas dúvidas ainda de estar liberando esse terreno ou não. Outras 4 empresas já foi aprovado pela Câmara e já foi para o prefeito. Não sei se ele sancionou ainda. Certo. Sabe, agora, em específico dessa empresa Arga, o que nos chamou a atenção é porque a comunidade lá da Limeira nos chamou e ela é totalmente contra a instalação dessa empresa lá, porque eles têm dúvidas, eles estão muito preocupados, que é uma empresa que vai produzir biogás e fertilizante com materiais orgânicos. E a preocupação é o cheiro, sabe? O cheiro, o odor que isso vai causar para aquela comunidade. Então, esse projeto a gente preferiu retirar de pauta, buscar mais informações sobre qual vai ser a atividade que vai ser feita lá naquele local, para a gente se sentir um pouco mais seguro para estar liberando, aprovando ou não essa situação. Até na quinta-feira, que é amanhã, a gente vai a Pomerode, a gente vai visitar uma empresa lá que produz biogás, que é mais ou menos no mesmo esquema dessa que vai ser colocada na Limeira, para a gente se certificar mesmo, verificar em loco lá para ver se realmente isso vai ser um problema para a comunidade ou não. Porque a gente até tem um exemplo ali da Rio Vivo. Quer queira ou não, é uma empresa que faz processamento de resíduo industrial e a comunidade ali sofre muito com cheiro. E ali, infelizmente, quem tem uma casa ali hoje passa muito trabalho, o imóvel desvalorizou altamente devido à empresa que está instalada ali. Então, o que a gente não quer é causar esse problema lá para a comunidade da Limeira, né? Em relação à doação dessas outras 4 empresas, eu penso que, né, como eu sou novo ali na política, como foi explicado para mim, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele falou que isso existe. Cabe o empresário ir na prefeitura, buscar essa informação, seguir os requisitos que a prefeitura pede para ele estar entrando
na participação ali e quem sabe está sendo contemplado para estar ganhando um terreno. Não adianta também qualquer pessoa achar assim, eu quero ganhar um terreno da prefeitura para montar uma empresa, mas espera aí, tu tem dinheiro para investir, tu vai ter dinheiro para fazer um galpão, tu vai ter dinheiro, quantos empregos tu vai gerar, o que tu vai fazer? Não é simplesmente ganhar o terreno, tem todo um processo, um critério, é passado por algumas comissões, essas comissões elas aprovam, sabe? Pelo que o secretário me explicou, funciona dessa maneira. Até porque o papel da Câmara, nesse caso, é ver a legalidade. É né? ver a legalidade, exatamente. Se cumpre todo o requisito. Pois é, aí você não acha que essa atribuição está sendo desvirtuada? Aliás, o próprio projeto que eu tenho conhecimento, o próprio vereador Ivan Martins até mencionou isso, né? Não precisaria nem mandar para a Câmara. Eu acho até que foi uma atitude do Arivec, prefeito, para, de certa forma... eu não sei se democratizar ou deixar a transparência maior, não para os vereadores, mas para o público externo. Exatamente, até concordo contigo. Vindo para a Câmara, isso dá mais visibilidade, dá mais transparência, mais gente analisando também, né, Derlei, e vendo a legalidade de tudo, né? Às vezes não é uma questão dele querer de jogar isso lá para a Câmara, e sim para que seja analisado de certa forma com mais cautela e mais pessoas ali avaliando, com certeza vai ter uma conclusão um pouco melhor da situação. Sobre esse negócio daquele terreno, daquela área, e foi feita uma audiência pública? Não, audiência pública, desculpa. Foi feita uma reunião, não foi? Foi feita uma reunião com os moradores. Isso. Né? O que me intriga nisso, até a gente discutiu isso aqui na rádio, é que a reunião foi feita depois de que já houve estabelecimento da área da empresa a ser construída. Que já, inclusive, está trabalhando lá. Já está trabalhando na construção da empresa. Da instalação. Na verdade, isso é uma coisa que nos preocupa também lá na Câmara de Vereadores. Parece que ele ficou de trazer uns termos de cessão de uso do terreno, ele tem essa autorização. Eu, particularmente, não vi isso ainda, eu preciso até dar uma olhada mais detalhadamente sobre esse assunto. O que está acontecendo lá é que ele iniciou já a construção do empreendimento, sabe? Agora, se ele não sabia que isso precisaria passar pela Câmara de Vereadores ou não para aprovação, daí eu não sei te dizer o porquê que ele iniciou esse empreendimento, né, sabendo que isso teria que passar pela Câmara de Vereadores. Essa é uma das nossas preocupações também, né, de o cara iniciar a obra sem isso ter passado lá pela Câmara de Vereadores. Mas alguém autorizou, alguém deu, porque eu estive lá e vi, já está bem adiantado o investimento. Eu não acredito que ele investiria o dinheiro que ele investiu lá sem ter nenhum... Sem ter essa autorização, né? Mas a maior preocupação dos vereadores ali que estão querendo analisar com mais cautela isso é para blindar a comunidade da Limeira, aquela comunidade que está lá perto. A gente fica preocupado se isso realmente vai prejudicar aquelas casas. Tem um colégio a 300 metros lá da construção também, né? Tu imagina, a gente não quer, né? Mas apesar de nem ser, eu acredito, a atribuição do vereador, né, Valdomiro, cuidar disso. A nossa preocupação ali na Câmara é se a gente vai doar o terreno ou não. Analisar isso, se vai dar cheiro, eu acho que é outros departamentos que competem fazer essa análise, né? Mas a gente tem essa preocupação. Eu não quero para o outro o que eu não quero para mim. Eu não gostaria de ter uma empresa no lado da minha casa que ia desvalorizar o meu imóvel, ia causar cheiro, né? E prejudicar ali a minha conquista, que eu digo. Hoje não é fácil, né? Eu vou te dar um exemplo. Construir uma casa, tu fazer, a gente sabe a dificuldade que é. E daí tu proporcionar um pepino desse tamanho para aquela comunidade, eu não me sinto à vontade, entendeu? A palavra é o seguinte: existe dentro da Câmara de Vereadores e existe no município de Brusque uma coisa chamada zoneamento. O que pode e o que não pode, né, dentro dessa conduta do município. Eu me lembro quando eu fui vereador, a Limeira, agora falando de Limeira, era Limeira e a Zambuja, reclamavam que não tinha sinal de telefonia celular. Não tinha, e aí nós chamamos uma audiência pública, o pessoal da época, das operadoras que trabalhavam aqui, lá no início dos anos 2000. Qual foi a resposta dos caras? Olha, a gente quer instalar a torre, mas ninguém cede o terreno, porque ninguém quer um terreno, uma torre de telefonia celular do lado da casa do cidadão. É a história da lombada, né? É a história da lombada.
e aí não tinha como instalar, não tinha como viabilizar o sinal de telefonia celular. Esse é um assunto. O outro, nós fizemos uma revisão nesse zoneamento, assim como a Câmara provavelmente vocês daqui a pouco vão fazer, ou já estão fazendo, tem acho que do Maluf, que vai ser plano diretor. Plano diretor, Sim, é um assunto que já e dentro do plano diretor está essa questão do zoneamento, que pode ir naquele determinado local ou não. Eu lembro que se fazia uma discussão, aqui em Brusque é muito comum você ter uma pequena tecelagem que faz facção, que trabalha para outras grandes tecelagens, lá na sua rua. Faz um galpão do lado da casa e faz a tecelagem. Aí depois o Nick ou o Rick ou o Valdomiro da Mota ou o Ricardo de Souza compra um terreno do lado daquela casa e quer que o cara pare constrói uma casa e quer que o cara pare de fazer barulho, mas ele já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. Quando o cidadão fez as casas na Limeira, a zona industrial já existia lá. E no projeto de zona industrial não determina que tipo de empresa você pode ou não se instalar ali. Eu acho que não. Que eu nunca ouvi isso, porque temos vários tipos de empresas lá na Limeira. Temos, por exemplo, uma distribuidora de combustível. Ora, se for analisar o perigo que se tem do risco de explosão e do mau cheiro, então temos aí uma situação a ser discutida e nunca aconteceu nada. Exatamente. Né? Essa ida de vocês para qual cidade que temos? Pomerode. Pomerode tem uma usina de biogás funcionando, né? E a gente vai tendo amanhã lá fazer uma visita para ver. Quem são os vereadores que irão para lá? Foram todos os vereadores convidados, tá? Mas a princípio, pelo que eu vi ali na lista ali, é o Nick Imoff, eu, o Jean Dalmolin e o Natal Carlos Lira. Por enquanto que estão confirmados que a gente vai lá para fazer essa visita. E como tu falou, a Limeira é uma área industrial, é uma zona industrial, aquelas casas já estão lá. Não sei nem se poderiam ter sido construídas dentro dessa área industrial, mas é que na época que foi construído também provavelmente não houve fiscalização. Né? O poder público também, eu digo que falhou em deixar então eles construir as casas lá. Exato. Né? Então, mas agora que eles estão lá tão estabelecidos, eu acho que esse cuidado a gente tem que ter. A gente tem que ter essa preocupação, sabe? Em não estar prejudicando aquela comunidade de alguma forma. É uma situação parecida. Aí vamos voltar um tempo aqui na história, quando foi construída a estação de tratamento de esgoto ali na rodovia Ivo Silveira, que foi alvo de 80 audiências e reuniões, aquele negócio do mau cheiro. Acontece que quando a estação ela foi construída, não haviam casas ao redor. Só que depois acontece que a população, enfim, as casas surgiram ao redor lá. Um engenheiro da CEGEM, na época, quando ele falou isso na audiência, ele quase que saiu lá do tapa. Mas é uma situação. Mas o que me bate é o seguinte, e eu vejo que existe uma situação que até vocês não sabem, né? Como é que lá foi autorizado sem a população saber antes e já está instalado e funcionando a empresa? Na verdade não está instalado e funcionando, né, Rodrigo? Mas ele iniciou a obra, né? Iniciou a obra. Essa empresa, né? E não vai parar ela. Agora eu não sei, porque eu não sei como é que vai ser na Câmara de Vereadores, porque pode ser que vai ser reprovada essa doação do terreno. Agora o que vai acontecer lá na frente eu não sei. Qual é o pepino que ele vai ter que descascar por ter, de certa forma, sei lá, ter feito isso, às vezes por falta de informação também, iniciado a obra sem às vezes ter toda a legalidade, toda a papelada pronta e autorizada para ele estar fazendo, é um pepino que daí eu não posso assumir. Se ele teve, né, a coragem de correr esse risco, né, toda ação tem uma reação, vão ter consequências, né? E a gente está ali, como eu te falei, para legislar também para a comunidade. A gente vai avaliar, a gente quer tomar a decisão certa, por isso que a gente pediu para retirar esse projeto dessa empresa de pauta, porque é uma demanda que a comunidade lá nos pediu e a gente tem que atender. Tem que analisar com mais calma e mais cautela. Sim. Tem perguntas aqui, Pois não. Odilei. Gostaria de saber, bom dia, quem é esse que está mandando essa mensagem aqui? É o Sidney. Bom dia, gostaria de saber do nobre vereador como anda o projeto sobre parceria comunitária referente ao asfalto Carlos do loteamento das Bromélias, no Rio Branco. Bom dia, Sidney.
Tudo bem, prazer estar falando contigo também. Sobre as parcerias comunitárias, eu até vou pegar o teu contato depois com o Valdomiro, vou dar uma analisada lá na prefeitura para ver como anda isso, porque realmente agora eu não sei te passar nenhuma informação referente a isso. Eu sei que tem bastante vereador cobrando isso, até se eu não me engano na última sessão o Cacá foi um dos vereadores que fez um pedido de informação e um requerimento justamente sobre isso, e o Nick até se posicionou, falou na tribuna que parece que isso vai estar no site da prefeitura. Eles vão dar mais transparência para esses processos de parceria comunitária e do asfalto comunitário. Mas eu vou pegar o teu contato com o Valdomiro, vou me informar direitinho para, com mais detalhes e mais clareza, eu estar podendo te responder isso mais lá na frente. Tem uma outra pergunta aqui. Caro vereador, o que o senhor pensa sobre a reforma da Previdência dos servidores municipais e já um projeto lá na Câmara? Quem está perguntando é o Cleiton. Quer saber a tua opinião? Uma pergunta muito boa essa. Eu não tive acesso ainda a fazer a leitura e a análise desse projeto, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a conversar muito, porque eu penso que hoje as decisões que a gente vai tomar ali na Câmara de Vereadores não é para nós, e sim para as futuras gerações. Não adianta também a gente não querer aprovar uma reforma da Previdência, porque de certa forma, às vezes, óbvio que vai prejudicar certa classe, e daqui a 6, 7, 8 anos a prefeitura ficar sem recurso financeiro, ficar inviável hoje de tu administrar um município, porque tu não vai mais dar conta de estar pagando previdência para tanta gente. Até eu tive a oportunidade de ver uma entrevista de um apresentador da NSC-TV, onde ele fala que a cada R$100 hoje arrecadado do governo, R$48 são destinados a pagar a Previdência. Então é um assunto delicado, a gente também vai pensar com muito carinho, a gente vai analisar esse projeto com muito carinho para tomar a decisão certa, para que também fique bom para ambas as partes. Mas a gente sabe que agradar todo mundo a gente não vai conseguir, né, Valdomiro? Mas enfim, até me posiciono aqui na rádio. Eu sou um vereador que sou a favor da reforma da Previdência. A gente precisa fazer essa reforma pensando nas gerações lá na frente, nas gerações futuras. Mas, óbvio, analisando bem esse projeto, vendo certinho a possibilidade de que seja feito um projeto que seja bom para os dois lados, tanto para o município quanto para o servidor também. O Valdir Risseman está fazendo aqui só para registrar. Quero parabenizar o Rick Zanata pela postura e linha de pensamento dentro da Câmara. É deste tipo de vereadores que precisamos, ter no município e não no estilo que acham que são donos da Câmara. Registro aí do Valdir Risseman. Quem está fazendo a pergunta aqui também, na verdade o Rick já respondeu de certa forma. A Lu está dizendo o seguinte: bom dia, querido. Se você é um cidadão comum e vai construir uma casa sem planta, alvará, liberação, planta de fossa, esgoto ligado, metragem, distância do rio, eles vêm e embargam. Como ele está construindo sem tudo certinho? Sai 2 pesos e 2 medidas. Grata ao Rick, se puder responder. Acho que o Rick já respondeu de certa forma aqui, né? Sim. É isso? É isso. Agradeço ao Rick Zanata por ter vindo aqui no Rádio Revista Cidade. Você é sempre bem-vindo, Rick. Eu que agradeço, Dirley, o convite do Valdomiro. Sempre que precisar, que vocês quererem conversar comigo, vai ser um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Obrigado, tá? Nós vamos ao intervalo comercial.